Tô esperando, tá? Começar a gravação. Ah, começou. Então, nós vamos agora para o capítulo 17, na página 194. Acharam? O nome do capítulo é interdisciplinaridade. Alguém sabe me dizer o que significa interdisciplinaridade? Pro, que página? 194. Não sabem? Interdisciplinaridade é quando há uma relação estabelecida entre duas ou mais disciplinas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, nós estamos agora estudando na disciplina de português, certo? Mas pode ser que na disciplina de português a gente consiga trazer alguns assuntos que são interdisciplinares. Ou seja, a gente pode trazer, por exemplo, um texto que fala sobre a natureza. Então, seria um texto assim que talvez se encaixasse, se a gente fosse separar mesmo em matérias, talvez se encaixasse um pouco mais na matéria de ciências. Mas a gente pode usar esse texto de biologia para falar sobre as características de um texto informativo, por exemplo. Tá passando um carro aqui, não sei se está dando para vocês ouvirem. Esperar ele passar. Bom, então, por exemplo, seria isso, quando duas ou mais disciplinas se relacionam, né? Porque eu posso pegar, por exemplo, um assunto que é de uma outra disciplina e usar na minha disciplina de português e relacionar esse conteúdo com o conteúdo de português. Né? Um exemplo seria assim: eu pego um texto, sei lá, que fala sobre a natureza, sobre o aquecimento global, por exemplo. E aí isso poderia ser um texto que talvez se encaixasse um pouco mais em ciências, mas a gente pode usar esse texto para falar sobre as características de um gênero textual informativo, né? Então, eu estaria relacionando duas disciplinas, tá? Que são diferentes, mas que a gente consegue encontrar pontos em comuns com elas. A gente vai fazer um pouco disso nesse capítulo, tá? Nesse capítulo, a gente vai falar um pouco sobre os 5 sentidos. Olha o carro passando. Esperar ele passar aqui. Vou fechar a janela. Acho que agora deu uma melhorada, né? Enfim, nesse capítulo a gente vai falar um pouco disso, né? Vai ser um capítulo mais interdisciplinar. Por quê? Porque a gente vai ler bastante, e aí a gente vai falar sobre aquele texto que a gente estava vendo, isso, das cadeiras, né? Na apostila passada. E esse texto, ele faz uma relação com os 5 sentidos. Porque cada personagem principal ali, eles vão ter um sentido aguçado. Lembram disso? Então, tinha um que tinha uma audição muito aguçada, outro que tinha uma visão muito aguçada. E aí a gente vai falar um pouco dos 5 sentidos depois de ler o texto também, tá? Então, ele vai ser um capítulo bem interdisciplinar, porque a gente vai relacionar várias disciplinas aqui. Ficou claro o que é interdisciplinaridade? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. É mesmo a Tá página sem o som. 94? Isso, é na página 194 que a gente está. Tá. Tá bom? Bom, então vamos lá. Interdisciplinaridade. Aí, as cadeiras viajantes, parte 4. Porque a gente acabou de ler o texto na apostila passada, bem no momento em que ia chegar a vez dos 5 alunos, né? Participarem da brincadeira das cadeiras. Lembram disso? Então, foi bem no momento em que eles iam ter a experiência deles da viagem, né? Que eles iam fazer. Acabou o texto. Então, agora a gente vai continuar e ver o que aconteceu. Tati, Aldi, Olf, Palá e Visu, ainda não restabelecidos do susto, foram para a frente e esperaram em pé diante da classe, como se não tivessem ainda compreendido bem o que se esperava deles. Pacientemente,
Carol pediu que se sentassem nas cadeiras viajantes e ficassem de mãos dadas. Explicou que quando ouvissem Alex dizer já, soltariam as mãos e a viagem começaria. Vocês se lembram de que Carol e Alex são aqueles alunos que acabaram virando monitores, né, da brincadeira. Então, eles estavam auxiliando o professor, tá? Sim. Os 5 sentaram-se, deram-se as mãos com visível relutância e aguardaram o sinal de Alex para fazer não sabiam bem o que. Nenhum deles conseguiria planejar nada. Não sabiam para onde iriam, nem haviam pensado em recursos e não tinham motivo nenhum para viajar. Então era uma brincadeira para usar a imaginação. Eles iam sentar nas cadeiras e aí eles iam começar, enfim, e imaginar que eles estavam entrando numa viagem, né? Quando as mãos se uniram, sentiram um arrepio, uma espécie de eletricidade circulante, uma sensação estranha que não souberam explicar. Ao ouvir o sinal de Alex, soltaram as mãos e obedientemente continuaram de olhos fechados. A viagem começara. Estou sozinho. Que bom. Cada um por si, pensou Visu, lembrando que o protocolo dizia que a viagem deveria começar sem nenhum acompanhante. Então, a viagem sempre começava sozinho na imaginação, né? Eles até poderiam encontrar alguém no caminho, mas, a princípio, eles iam viajar sozinhos. Agora, é só ficar quietinho aqui e esperar o sinal de que a viagem terminou. Abriu lentamente os olhos e percebeu que estava num cômodo circular muito alto, iluminado por uma luz difusa que penetrava por buraquinhos abertos na parede. Que agradável! Poderia ficar aqui por muito tempo. Tati parecia sonhar. Pensava que não se levantara ainda, que estava debaixo da coberta macia e suave de sua cama. A sensação continuou quando abriu os olhos e viu que estava num cômodo circular, muito alto, com paredes acolchoadas. Era muito bom aquele lugar. Poderia ficar ali por muito tempo. Então, o Visu, ele tem uma sensibilidade muito grande na visão, né? Ele tem uma visão muito aguçada. Então, acho que por isso que ele ficou sentindo bem estando num lugar mais escuro, né? Que só tem uma luz difusa que entrava por buraquinhos na parede. Então, não era um lugar muito claro para ele. A Tati, ela já tem uma sensibilidade muito grande no tato. Então, para ela estar num ambiente super acolchoado, né, com paredes acolchoadas, é algo muito relaxante, algo agradável. Então, vamos ver os próximos. Falar, não entendia direito como fora parar naquele cômodo circular tão alto. Sentiu fome. Lembrou-se da refeição que sua mãe lhe preparava toda manhã. Pensou que devia ter comido mais uma fatia de pão de leite. Foi quando avistou no chão uma bandeja com fatias de pão com pouca margarina, sem sal. Foi só esticar as mãos para pegar o pão. Começou a mastigar bem devagar, enquanto pensava que aquele lugar era muito bom. Então, o Palá, ele já tem uma sensibilidade no paladar, né? Ele gosta muito de comer. Sons suaves como vozes de pássaros acordaram Aldi. Ela abriu os olhos devagar, procurando de onde vinham. Percebeu então que estava num cômodo circular muito alto. O delicado canto das árvores soava como uma melodia que a sua mãe lhe cantava toda a noite antes que dormisse. Que lugar tranquilo, pensou Aldi. Eu poderia até morar aqui. A Aldi já tem uma sensibilidade no ouvido, né? Ela tem uma audição muito boa. Olf, ainda de olhos fechados, sentiu o aroma preferido de que se habituara todas as manhãs. Será que sua mãe o acompanhara? Juro que não pensei em trazê-la nessa viagem maluca. Sabia que deveria vir sozinho. Abriu os olhos devagar e viu que estava num cômodo circular muito alto. O Wolf tem o olfato aguçado, né? Olhou para cima e viu que o cheiro do café descia na forma de uma nuvenzinha que entrava por suas narinas sensíveis. Que bom! Posso ficar aqui para sempre, pensou. De repente, os 5 perceberam que havia alguma coisa errada. O aposento, que, apesar de estranho, parecia tão convidativo, começou a ruir. O que é ruir? O que significa isso, que o aposento começou a ruir? Fazer barulho, rachar. Ruir significa que ele começou a desmoronar. Tá? É isso que significa.
O instinto lhes avisou que não poderiam ficar perto das paredes. Correram para o centro. Cada um então se deu conta de que não estava sozinho. O reencontro, naquele momento dramático, foi igual a uma boia salva-vidas numa tempestade em meio do mar. Visu agarrou a mão mais próxima, justamente a de Olf, que puxou Aldi, que começava a desmaiar. Palá finalmente conseguiu agarrar a mão de Tati, que a todo custo queria evitar o contato físico com o colega de classe. Então, quando as paredes começaram a ruir, eles foram todos para o centro da sala. E quando eles foram para o centro, eles se encontraram e viram que não estavam sozinhos. E aí todo mundo deu a mão, né? Não estavam sozinhos. Lembraram-se da sala de aula, das cadeiras viajantes e de terem acordado num lugar estranho, mas extremamente confortável, onde não precisavam ter medo de nada. Cada um se lembrou de que embarcara naquela viagem sem dar a mínima ao protocolo estabelecido pelo professor substituto. Achavam que seria mais fácil concordar com aquela atividade sem nexo do que discordarem dela. Haviam partido, então, sem programar o destino, o motivo e sem pensar nos recursos. De mãos dadas, os 5 estavam tendo os mesmos pensamentos. E, ao perceberem isso, uma onda de reconhecimento os uniu na forma de um suspiro de alívio. Então, assim, eles estavam, teoricamente, só tendo uma experiência imaginativa, né? Nada daquilo que eles estavam praticando na aula era para ser real. Mas, por algum motivo, os 5 começaram a imaginar a mesma coisa, e a ver a mesma coisa, e sentir a experiência de uma forma muito vívida, como se tudo aquilo fosse real. O alívio foi apenas momentâneo. Logo em seguida, tudo desabou. Parecia que o mundo ia acabar. Instintivamente, pressionaram as mãos, enquanto aquele estranho lugar desmoronava. Voltando do desmaio que durara não sabia quanto tempo, viram-se separados, cada um de um lado num campo aberto. Então, eles desmaiaram e quando eles acordaram, cada um estava de um lado. Uma luz fortíssima parecia cegá-los. Ruídos ensurdecedores chegavam de todos os lados. Pedras pontiagudas que forravam o chão machucavam seus pés descalços. Um cheiro insuportável exalava do ar e um gosto extremamente amargo parecia ter impregnado as suas bocas. Então, assim, o ambiente que antes parecia agradável se tornou algo terrível, né? Porque não ficou nada confortável, já que tinham pedras pontiagudas forrando o chão. O cheiro ficou insuportável, antes estava um cheiro bem agradável, né, para o Wolf. Vamos ver? Me perdi aqui. O gosto ficou amargo e ficou um gosto amargo impregnado na boca deles, né? Então, aquilo que parecia um ambiente super confortável, de repente ficou uma coisa horrível para todos. Visu, Tati, Olf, Aldi e Palá, com dificuldade, deram-se as mãos novamente e, como se fosse mágica, tiveram a sensação de que seus medos desapareciam. O temor particular que cada um tinha de explorar, o sentido aguçado de que era dotado, desaparecera. Em seu lugar, uma força extraordinária resultante da união de seus poderes estabelecera-se. Juntos formavam uma equipe com os superpoderes da visão de Visu, do olfato de Olf, do tato de Tati, da audição de Aldi e do paladar de Palá. Quantas aventuras poderiam acontecer na vida desse quinteto? Então, assim, de repente, eles começaram a sentir que quando eles se uniram, eles ganharam uma força extraordinária. E essa força extraordinária foi o resultado da união desses poderes que cada um tinha. Foi quando ouviram a voz de Alex, que dizia, em voz bem alta: "Fim da viagem. Desembarquem, por favor." A primeira aventura terminara vitoriosa. A batalha contra o medo. Os 5 voltaram para os seus lugares ainda perplexos com o novo rumo que tomavam suas vidas. Então, né? Agora acabou essa parte da história. Aí nós temos a Nílvia Pantaleone, que é o nome da autora do texto, escritora, professora e doutora de língua portuguesa. Escreveu o conto As Cadeiras Viajantes, especialmente para essa edição. Então, ela escreveu especialmente para o Etapa, né? Para ter essa história para vocês. Então, o que vocês perceberam na história? Pode falar. Esse texto foi bem bom, né?
Ele é bem interessante, né? Porque ele parece que tá narrando o surgimento de super-heróis. O que vocês acharam? Tem alguma coisa que vocês querem comentar sobre o texto? Uma coisa que vocês gostaram ou algo que vocês não gostaram? A gente percebe que essa autora, ela tá usando mesmo algumas características dos heróis, né? Porque existem algumas definições, alguns estudos que falam sobre os super-heróis, que diz que o que faz com que a gente se cative por esses heróis, o que faz com que a gente se encante por eles e goste deles, é o lado humano que eles têm. Então, se a gente parar para pensar, a maioria dos super-heróis, eles vão ser pessoas que estão à margem da sociedade. Ou seja, eles são pessoas que, por algum motivo, sofreram alguma perda ou foram excluídos socialmente. Por exemplo, nós temos o Homem-Aranha, que é um nerd, né? Que ele acabou sendo um pouco excluído, assim, pelas suas qualidades. Nós temos o Batman, que é um órfão, então passou por uma perda muito grande. Nós temos os X-Men, que eram excluídos socialmente por causa dos poderes que eles tinham. Então a sociedade não aceitava eles, porque a sociedade costuma ser muito fechada para diferenças. Então, a maioria dos. Oi, Nicolas, não entendi. Essa do X-Men que você falou, eu não sabia não que eles eram excluídos. Eles eram. Você não assistiu o professor. Eu assisti, só que eu não lembro. O professor Xavier, ele monta a escola justamente porque ele decide que é importante ensinar as pessoas a controlarem os poderes delas. E porque ele compreende que são pessoas que têm muita dificuldade em se aceitar. E justamente essas pessoas não se aceitam porque elas vêm de uma sociedade que as discrimina. E é por isso que o Magneto tem tanta raiva dos seres humanos assim que não têm poderes, né? Daqueles que não são mutantes. Ele tem raiva justamente por isso, porque ele vê que é uma sociedade que não aceita quem é mutante. Então ele pretende dominar, né? Ele pensa, bom, se vocês não me aceitam, então eu vou criar um exército que vai dominar vocês. Colosso. Né? E aí é por isso que ele é contra assim os humanos, né? Porque primeiro ele foi discriminado. Então, assim, a gente percebe que os heróis, eles têm muito essa característica, sabe? De estar à margem da sociedade. E é isso que faz com que a gente goste deles. Porque, de uma certa maneira, a gente acaba se identificando com eles, né? E percebendo que eles, apesar de todas as dificuldades que eles enfrentam, eles ainda optam por seguir servindo à humanidade. Porque eles usam os poderes que eles têm não para benefício próprio, mas sim para auxiliar a humanidade e para salvar os seres humanos. Só um minutinho aqui. Meu lápis caiu. Então, é isso que é legal dos super-heróis, né? Porque a gente percebe que eles não são pessoas assim que foram simplesmente privilegiadas por terem superpoderes. Não. Eles também sofreram bastante. E eles também sentem um fardo que é carregar essa responsabilidade de ter esses poderes. E como eles respondem a isso? Eles respondem sempre nesse pensamento de servir à humanidade. E isso é muito legal. O que nós temos aqui nessa história também me parece semelhante a isso, né? Porque esses personagens aí, a Tati, Wolf, Audi, Palá e Visu, eles também me parecem ser personagens que são excluídos na sala. Porque eles estavam num cantinho, excluídos, sem falar nada, tentando se passar desapercebidos, né? Eles parecem ser pessoas tímidas. Então, me dá a sensação que eles também não são aquelas pessoas que são as mais populares, sabe? Mas que são pessoas que entendem um tanto da dor de uma rejeição, por exemplo. E aí é interessante, porque a gente está vendo que eles juntos, eles conseguem conhecer um pouco mais sobre eles mesmos, né? Quando eles se juntam. Porque eles se tornam com superpoderes. Tá? Então,
Não sei se na próxima apostila a gente vai ver mais sobre essa história, né? Espero que sim, porque aí a gente vai ver o desenrolar deles. Eu acho que vamos ver sim, porque pelo final aqui me dá a sensação que tem mais coisas para a gente ver. Que isso aqui foi só o começo, só o início da descoberta que eles vão fazer sobre si mesmos. Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Ô, Pro, Hum. tem um super-herói que ele não é tão anormal, ele só foi excluído por causa da aparência e por causa da força dele, que é o Colosso do X-Men. Que ele é todo de metal, ele é feito de metal. Ah, mas ele também, né, sofreu alguma rejeição de alguma forma, né? Foi excluído por causa da aparência, né? Quantas pessoas não são excluídas por causa da aparência? Porque não se encaixam ali num padrão que se é estabelecido para nós, né? Um padrão que se acredita que isso é o que é o bonito, sendo que a beleza é relativa, né? E quantas pessoas a gente não vê que são excluídas por conta disso? Acontece muito. Né? A gente vê muito na televisão, por exemplo, né? Na televisão a gente só vê as pessoas que têm uma beleza padrão, a gente não vê muito as diferenças, né, lá na televisão. Mas a gente sabe que na realidade a beleza ela é relativa, cada um vai ter a sua. E mesmo assim a gente insiste em excluir certas pessoas, né? Do nosso ciclo social, porque acha que elas não se encaixam exatamente as nossas expectativas de um padrão. Então acontece muito, né? Então esse personagem, ele também passou por algum tipo de rejeição, exclusão, né? Muitos deles passam por isso. Não vou dizer todos, porque eu também não conheço muito dos super-heróis. Conheço só um Deadpool porque pouquinho, é assim, feio. sabe? Bem pouquinho mesmo. O Mas eu sei Deadpool que muitos deles, eles têm essa premissa, assim, sabe? De serem excluídos, de terem passado por algum sofrimento de alguma forma. Mas todos eles, todos aqueles que são considerados heróis, eles servem à humanidade. Eles estão a serviço da humanidade e não em benefício próprio. Eles não usam os seus poderes a benefício próprio. Eles usam os seus poderes para auxiliar a humanidade. Todos eles. Esse Tim Drake eu não conheço. Deve ser do Batman, O né? Flash também Esse perdeu tem os o Coringa. pais, o Arqueiro perdeu o pai. Uhum. O Homem-Aranha. Ah, é o Robin. Então, Se eu eles não me também, engano, todos eles passam por situações assim delicadas. professora, Oi. se eu não me engano, a história do Homem-Aranha é assim. Um dia ele ficou em casa, né? E o pai e a mãe saiu. Se eu não me engano, eles morreram. Aí o vó e o. Aí a avó e a tia, o tio e a tia, né? Foram lá e adotou ele. Uhum. O tio Ben e a outra lá que eu esqueci o nome. A Tia May. tia May. No caso, o tio Ben morreu pro um assaltante, que no caso ele foi transformado num mutante e seria o Homem-Areia. Não sei se você conhece. Uhum. Eu vi esse filme. Eu lembro. Né? E aí eu sei que o Homem-Aranha, ele fica com uma crise moral nesse momento, né? Em que o tio dele morre. Porque ele Descobre fica sentindo que. que matou o tio Ben, ele fica bolado e tenta Uhum. matar. Ele tenta fazer de algum jeito que ele pague o que ele fez com o tio Ben. Se eu não me engano. E aí, Na história o que acontece depois? Ô, professora, só que tem o porém é que ele perdeu o tio Ben antes dele ter os poderes de aranha. Se eu não me engano. O que aconteceu? Ele perdeu o tio Ben antes? Se eu não me engano, ele perdeu o tio Ben antes de ter os poderes de aranha. Mas eu me lembro que. Eu não sei, né? Porque eu só vi um dos filmes, né? Do Homem-Aranha. Eu sei que tem uma outra versão, uma mais atual que eu não assisti. Na versão que eu assisti, ele ficou. Ele já tinha, né? Já estava desenvolvendo os poderes. E aí ele não impediu aquele homem de assaltar um lugar. Ele poderia ter impedido e não impediu.
E aí esse homem foi lá e roubou o carro do tio Ben e matou o tio Ben. E aí por isso que ele sentiu aquele peso, né, da responsabilidade que ele tinha de auxiliar a humanidade. Porque no momento em que ele escolheu deixar aquele ladrão sair impune, esse ladrão foi lá e matou o tio Ben, né? Matou um inocente. Então ele sentiu o peso da escolha dele, né? Da missão que ele tinha de defender a humanidade. No caso, quando ele começou a descobrir os poderes dele, ele fez um teste, no caso, de luta. Isso. Testes Foi isso mesmo. MMA, essas coisas. Mas, se eu não me engano, tem duas origens do Homem-Aranha, que é essa daí que você contou, e a do Homem-Areia, se eu não me engano. Professora, Oi, Enzo. nesse filme aparece o Venom. Eu não sei direito, né? Porque eu não conheço tanto dos heróis assim quanto vocês. Mas Tem que uma eu me parte lembro também é isso, né? que, igual o Enzo disse, o Homem-Aranha meio que ele vira o Venom, ele vira um Homem-Aranha meio black, assim. Ah, sombrio, né? Eu me lembro disso. É no filme 3. Isso aí, Fê. Mas percebam, então, o que isso quer dizer, né? Mas percebam o seguinte, o que isso quer dizer? Quer dizer que no momento em que o Homem-Aranha, quando estava descobrindo seus poderes, ele estava pensando no início em usar esses poderes para benefício próprio, porque ele entrou naquele ringue, né, de competição de luta, porque ele queria ganhar dinheiro para comprar um carro e se exibir para Mary Jane. Era isso, né? Mas aí ele percebeu, depois de tudo que aconteceu, né, da morte do tio Ben, ele percebeu que aquilo que ele tinha, aquela força, aqueles poderes que ele tinha, eram muito maiores do que se usar para benefício próprio. Então ele resolve usar os poderes dele para auxiliar a humanidade e não em benefício próprio. Isso que faz dele um herói. Se a gente vê os vilões, a maioria deles, eles estão usando os poderes para benefício próprio, né? Ou eles querem dominar a humanidade, ou eles querem muito dinheiro, muito poder, né? Eles nunca estão pensando num bem maior, eles estão pensando no bem próprio. Isso que faz deles os vilões. Agora vamos continuar a leitura na página 190. É o amigo, né? Agora na página 196, a gente vai entrar um pouco na questão da interdisciplinaridade. Oi? Não entendi. Bom, então na página Você tá travando 196, agora a gente vai falar professora. um pouco sobre os Tá 5 sentidos, e aí que vai entrar a questão da interdisciplinaridade. Ah, é? Eu vou esperar um pouquinho, então. Seu áudio está Qual é a travando página, demais. professora? Tá, então eu vou aguardar um pouquinho aqui para ver se melhora. Eu vou dizer, eu vou sair e vou entrar de novo pra ver se dá uma melhorada aqui no meu, tá? Pra mim não tá, prof. Tá travando. Professora, qual é a Vocês página? estão me ouvindo? 196. Agora, na página 196, a gente vai começar, então, a perceber o que é interdisciplinaridade. Por quê? Porque agora a gente vai falar um pouco dos 5 sentidos. Né? Então, a gente Pronto, está tem no como ser conteúdo de um português. pouquinho o áudio? Eu posso tirar o fone, só que aí eu não consigo escutar vocês direito, tá? Melhorou agora. Obrigado. Melhorou? Eu não fiz nada. Assim tá melhor? Quando eu coloco aqui perto? Melhor. Ei, Nicolas. Tá bem melhor. Tá melhor? Tá, então eu vou deixar assim. Então agora a gente vai falar dos 5 sentidos, tá bom? E aí vocês vão perceber que vai ser um assunto interdisciplinar, porque é um conteúdo que não necessariamente faz parte da matéria de português, mas que a gente consegue pensar nesse conteúdo em cima da matéria de português. A gente consegue fazer relações entre ele e entre esse conteúdo e o nosso conteúdo, tá? Então vamos lá. Atividade 1.
Após a leitura de As Cadeiras Viajantes, que nome você prefere dar ao grupo dos 5 alunos compostos por Visu, Olfitati, Audi e Palá? Votap ou Patov? Você tem outra sugestão? Então, assim, se eles se tornassem um grupo de super-heróis, qual seria o nome que vocês dariam para esse grupo de heróis? Eu acho que a gente consegue pensar em qualquer um que seja melhor que Votap ou Patov, né? Eu acho que esse nome não ficou bom, não. O que vocês acham? Qual página, Pro? 196. Qual nome você escolheria para esse grupo de heróis? Os viajantes? Pode ser, a gente pode pensar os super viajantes, por exemplo, né? Papiros, por quê, Dan? Da onde você tirou esse nome? Professora, dá para também ser Otap. Otap? Pode ser, né? Otap. Então aí vocês podem escolher, né, um nome para esse grupo aí de super-heróis. Quem tem mais sugestões? Poderia ser os super sensitivos, né? Porque eles têm os 5 sentidos apurados. Otap. O Nicolas escolheu. Quem mais tem sugestões? Calma aí, Pro, eu vou escrever a minha. É os Guardiões. Minions? Ô, Os Pro, Guardiões? Pode ser também. Também fica um nome legal. se eu não me engano, tem na Marvel que tem um personagem que tem que tem uma voz, e a voz dele é muito forte. Tem o super. Tem um cabelo que é. Tem um super cabelo, né? Que ele tem um super poder no cabelo. E outro que eu já não lembro qual é. E aí você pensou num nome que se encaixaria para esses heróis aí que a gente está falando agora? Eu pensei neles, porque o nome desse grupo na Marvel é o Guardiões, se eu não me engano. Ah, tá. Mas aí era interessante a gente criar um nome próprio, né? Um nome que a gente inventou. Então cada um pode pensar em um nome, tá? Que goste, que ache legal. E aí vocês podem mandar sugestões aí. Só não vale nome que já existe, né? Vamos pensar em nomes novos. Porque aí se já tem um grupo de heróis com o nome, né? Que vocês estão sugerindo, aí não dá. Os Cinco Sentidos? Os 5 sentidos, pode ser. Tá bom? Então agora vamos para as leituras complementares. Na parte de leituras complementares, a gente vai falar então sobre os 5 sentidos. Então, primeiro sobre o ouvido, depois sobre o olfato e assim por diante, tá bom? Eu acho que eu vou tirar o meu fone nesse momento, porque como eu vou ler, né? Talvez fique melhor para vocês sem fone, que eu acho que vocês escutam melhor. É que o meu problema é que eu escuto vocês melhor quando eu estou de fone, né? Mas eu vou ver se eu ligo aqui a minha caixinha e aí eu consigo escutar vocês. Tá bom? O Daniel tá falando que tá bom. O que vocês acham? Não vai mudar, não. Não? Então tá bom. Então vamos lá. Leituras complementares. Muitas pesquisas sobre os 5 sentidos são realizadas há bastante tempo. A seguir, algumas curiosidades sobre cada um deles. Então, o que é ouvido absoluto? Alguém já ouviu falar nessa expressão, ouvido absoluto? Professora, é É ouvido tipo uma pessoa que escuta muito bem. Uhum. Isso Pode geralmente ser uma- não é muito comum, né? Mas são geralmente músicos que têm esse ouvido absoluto. Que eles conseguem ter uma capacidade muito grande de compreender as notas, de ver as diferenças entre uma nota e outra, entre um instrumento e outro. Eles têm uma sensibilidade muito grande para a música, tá? Então vamos ler para a gente saber um pouco mais sobre. Será que todas as pessoas ouvem música da mesma forma?
Tudo começa no aparelho auditivo, que capta as vibrações sonoras que são processadas em nossa cabeça. Os sons que chegam aos nossos ouvidos são processados pelo lado esquerdo de nosso cérebro. Algumas pessoas têm uma capacidade perceptiva mais ativa. Os músicos, principalmente, possuem mais capacidade de receber e de interpretar não apenas as notas executadas pelos instrumentos musicais e pela voz humana, mas conseguem reconhecer notas musicais nos sons dos sinos, nos cantos dos pássaros, nos ruídos das máquinas. A esse fenômeno é dado o nome de ouvido absoluto. Então, olha que incrível, né? Quem tem ouvido absoluto, que são poucas pessoas, não é todo mundo, assim, consegue identificar as notas musicais em ruídos do dia a dia, né? Então, por exemplo, um som de sino, ele consegue identificar, esse som de sino tem um som de ré, por exemplo. Eles têm uma sensibilidade tão grande que para um som de um ruído qualquer, eles conseguem identificar as notas musicais ali. Se eles ouvem, por exemplo, um canto de um pássaro, eles conseguem identificar as notas musicais ali nesse canto. Então, é um ouvido muito sensível. Oi, um de cada vez. Quer um exemplo? Pode falar, Gui. O meu pai é que tem ouvido absoluto, porque ele escuta a música, num minuto toca e faz o mesmo som. Olha só, né? Então ele é um grande músico. Ele toca o quê? Violão. Eu Que toco legal, né? violino. Eu toco Ah, é? violino. Sim, e eu decoro as partituras da música. Ah, que bom. É muito bom praticar, né? Então, assim, é bem impressionante quem tem esse ouvido Bateria. absoluto, porque eles não identificam as coisas só nas músicas, né? Não é só na música que eles conseguem identificar as notas. Eles identificam em outros sons. Então, por exemplo, o som de um sino, eles conseguem identificar quais são as notas musicais que estão ali. Oi, Nicolas. Eu consigo tocar um pouco de bateria também. Ah, que legal. É bom praticar algum instrumento. É uma forma de praticar outras formas de inteligência que nós temos. Agora, próximo: narizes e focinhos. O nariz pode ser comparado a um laboratório de química. Moléculas extremamente leves de tudo que o nariz consegue captar: o perfume das flores, o cheiro bom da comida ou o cheiro nausebundo de um bicho morto na estrada. Formam o material que chega a esse laboratório. Qual que é o laboratório, né? O do nosso nariz, que ele está comparando o nosso nariz a um laboratório de química. Esse material é captado por um tecido do tamanho de um selo postal, escondido no teto da cavidade nasal, coberto de muco pegajoso. Esse muco retém as partículas odoríferas desse material para que elas possam ser analisadas pelos neurônios receptores. Imaginem que o nariz humano contém cerca de 5 milhões desses neurônios, que são esses neurônios que captam o cheiro, tá? Parece muito? Sabe aproximadamente quantas células receptoras tem o gato? O dobro dos humanos. Então, os gatos, eles conseguem sentir o cheiro de uma forma muito mais forte do que nós. E o cão? Muito mais do que todos os outros animais, mais de 200 milhões. Então, por isso que os cães, eles são bons farejadores, né? Eles têm muitos desses neurônios receptores aí que captam o cheiro das coisas. Então, eles também são bons para busca, né? Para investigação. Oi, Nicolas. É por isso que os policiais, né, eles domesticam, eles treinam os cães para eles melhorarem nos seus instintos. Sim, na verdade, eles não melhoram nos instintos, mas eles ficam educados para auxiliarem os humanos nessas buscas, né? Por exemplo, tem alguém que sumiu. Então, eles dão uma roupa dessa pessoa que sumiu para o cachorro sentir o cheiro, e aí, através do cheiro, tentar localizar onde que está essa pessoa. Então, eles, na verdade, só adestram o cachorro para que o cachorro auxilie, né? Porque o olfato deles já é extremamente aguçado, né? Eles não precisam nem treinar esse olfato, eles já utilizam esse olfato aí de uma forma muito avançada, muito superior ao nosso, por exemplo. Eles são muito mais sensíveis do que nós para os cheiros. Professora, Oi.
Eu tenho um cachorro? Tem. Eu só sei mandar ele sentar e deitar. Isso ele faz, Uhum. mas sentir o cheiro das coisas e rastrear, isso ele não faz. É, Meu pai porque ele não foi ensinado, né? Mas que ele sente o cheiro forte, ele tem uma sensibilidade, ele tem. ainda mais que meu cachorro. Todos eles têm. Meu cachorro é o quê? Ele é vira-lata mesmo. Ele era de rua. Ele que adotou a gente praticamente. Uhum. Ele entrou dentro do Que carro e bonitinho. saiu do carro e aí ele foi pra casa junto com a gente. Hoje ele tá aqui com a gente. Olha só. Mas mesmo os vira-latas, todos eles têm essa sensibilidade aí no nariz. Todos eles têm um olfato muito bom. Só que para eles nos auxiliarem em relação a isso, aí a gente precisaria adestrar, tá? Mas todos Então, eles têm. Oi. meu pai fala o seguinte, que ó, se você botar um cachorro de raça na rua, ele não vai conseguir se virar, mas tipo, vai, um vira-lata, um pomba-lata, que nem esses cachorros de rua, ele Uhum. vai conseguir se virar, porque ele vai saber onde é que tem comida, onde tem água, onde tudo que ele precisa. É, eles são muito espertos mesmo, os cachorros vira-latas, né? Porque Ainda mais geralmente os cachorros de raça, eles são mais sensíveis. Mas meu os cachorro, vira-latas, eles são muito resistentes e espertos. meu cachorro, você abre a porta para ele sair, aí tá. Ele vai lá, sai, faz o que ele quer. Aí depois ele vem aqui, late no portão e entra. Só abrir que ele entra. É muito esperto, né? Eles são muito inteligentes. Ô, Bom, professor, agora o meu vamos pro próximo? também é Oi. diferente do Wesley. O meu era assim, uma menina tinha achado o cachorro, né? O Uhum. meu cachorro, que se chama Snoopy. É, Aí ela levou pra casa, só que a mãe dela não queria. Aí a mãe dela mandou jogar ele fora. Aí ela ia jogar ele na lixeira. Aí sorte que meu pai viu e pegou o cachorro pra gente. Porque ela ia atacar o cachorro na Ai, que bom, lixeira. né? É, Que horror. É muito triste ver isso acontecendo, né? Porque aí a gente vê que os seres humanos ainda precisam muito aprender a respeitar os animais, né? Ainda falta muito, assim, esse alcance do respeito aos animais no ser humano. verdade. Respeitar a natureza, né? A gente ainda tem muita coisa a aprender. Então, vamos lá falar sobre os olhos agora. Página 197. Cuidado com os olhos. Nossos olhos são tão importantes que exigem nossa atenção em qualquer situação, seja corriqueira ou excepcional. Cada lugar que frequentamos apresenta um tipo de iluminação. Fora de casa, na rua, por exemplo, nunca devemos olhar diretamente para o sol. Na piscina e na praia, não podemos usar lentes. Se entrar água salgada em nossos olhos, devemos lavá-los com água doce. Na piscina, devemos usar óculos de proteção para proteger nossos olhos de água clorada, que é extremamente irritante. Na escola, precisamos ficar atentos se a leitura no quadro negro é difícil. Esse sintoma indica que precisamos procurar um oftalmologista. Em casa, precisamos observar se temos um lugar com iluminação adequada para a leitura. Também devemos evitar assistir televisão no escuro. Quanto à tela do computador, ela não deve ficar muito próxima. Aconselha-se a distância de meio metro. Finalmente, não devemos ficar mais do que 2 horas seguidas diante do computador. Se tivermos muitas atividades para realizar no computador, depois de 2 horas, devemos fazer uma parada de 15 minutos. Olha que importante isso, né? Para não cansar a vista. Então, ficar 2 horas seguidas, assim, na frente do computador não faz muito bem. É bom fazer uma pausa, né? Tem muita coisa para fazer. Pausa uns 15 minutinhos para depois retomar. Como viram, em todos os lugares, nossos olhos exigem atenção permanente. Ok? Então, vocês aí que estão no videogame o dia inteiro, né? Não se esqueçam que é bom fazer uma pausa aí. Tem um animal De aqui em 2 em casa 2 horas. que ele me enxerga uma presa, Quem? um jabuti. Só Ah, que é? você O passa que, lá, Gui? Não entendi. você passa longe dela e ela já Ela enxerga bem, então? me enxerga.
Ela só fica parada se você fazer, se você pegar tipo um pincel e passar no casco dela, ela fica Ela gosta de. Ela sente carinho, então? quente. Ah, que legal. E tem que ter muita atenção, porque às vezes ela come rabiola de pipa. Ah, isso é perigoso mesmo, né? Essas pipas aí, cheias de cerol, elas não. Elas são perigosas para os animais mesmo. Então, Mas próximo. os As- balões são, ó, os balões são piores ainda. Eu até vi no jornal contando. É, é Porque perigoso mesmo soltar balão. nos balões da boca tem fogo, na boca dos balões tem fogo. Uhum. É isso mesmo, né? Então é perigoso, né, soltar balão, porque ele pode incendiar algum lugar. Então é uma prática que até é proibida. Vamos pro próximo? As mãos e o tato. Apesar de todo o nosso corpo sentir a consistência, o peso, a temperatura, a maciez ou a aspereza das coisas animadas ou inanimadas, nossas mãos são fundamentais para o sentido do tato. A mão puxa e empurra, junta e espalha, arrocha e afrouxa, contrai e distende, enrola e desenrola, roça, toca, apalpa, acaricia, belisca, unha, aperta, esbofeteia, esmurra, depois massageia o músculo dolorido. A mão tateia com a ponta dos dedos, apalpa e calca com a polpa. Raspa, arranha, escarva, escarifica, escarafuncha com as unhas. Com o nó dos dedos, bate. Descreve Alfredo Bose um belíssimo texto sobre as mãos. Então, isso que a gente leu agora, que está entre aspas, é um texto do Alfredo Bose, tá? Que ele está falando sobre a habilidade que as mãos têm. Então, assim, a gente sente o tato no nosso corpo inteiro. Mas as mãos, elas são muito essenciais, né? Porque elas nos auxiliam o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está utilizando as mãos para fazer as coisas. Aí olha o que o Alfredo Bose continua falando sobre as mãos. Que abriu aspas de novo, né? Então é a continuação do texto dele. É voz do mundo, é voz do surdo, é leitura do cego. Por que será que as mãos são a voz do mudo, a voz do surdo e a leitura do cego? Continua Bose e conclui dizendo que para perfazer tantíssimas ações basta-lhe um breve, mas dúctil anatomia. 8 ossinhos no pulso, 5 no metacarpo e os dedos com as suas falanges, falanginhas e falangetas. Falanges são é o conjunto de ossos, tá bom? Para os cegos em especial, as mãos substituem os olhos. Pelo movimento das mãos, os cegos se dão conta das texturas, da presença de materiais e das inconsistências das substâncias. Também podem aprender os contornos, tamanhos e pesos. Os cegos também leem com as mãos. O sistema Braille foi inventado no século XIX pelo francês Louis Braille, que perdeu a visão aos 3 anos. Seu sistema baseia-se em pontos em alto relevo. Então, as mãos, elas são os olhos dos cegos, né? Porque é através das mãos que eles compreendem o mundo, tocando, encostando nas coisas, vendo formato por meio do tato. E eles também conseguem ler em braille por meio das mãos. Então, como que funciona o braille? A partir de 6 pontos básicos, são possíveis 63 combinações, que correspondem às letras, aos números e até mesmo às notas musicais. Então, por meio das mãos, né, eles vão identificando quais que são as letras que estão ali. Então, nós temos 6 pontos que, dependendo da combinação, vai ser uma letra ou um número. E aí é assim que eles fazem a leitura em braille. Ok? Algum comentário que vocês queiram fazer? Não? Então, vamos para o último texto. Paladar, o gosto e a degustação. Não é na boca que sentimos o gosto dos alimentos ou o sabor amargo dos remédios. Podemos dizer que a boca é a porta de entrada para as inúmeras informações gustativas que são levadas para o nosso cérebro. O paladar funciona junto com o olfato para termos a sensação de inúmeros sabores.
Muita gente não consegue comer um alimento sem antes cheirá-lo. Dentro da boca, sentimos apenas o gosto básico dos alimentos que são identificados pela língua, como doces, salgados, azedos ou amargos. Eu, por exemplo, sei que o olfato e o paladar parece que eles estão sempre juntos, porque acontecia muito de quando eu era mais nova, eu sentia o cheiro de alguma coisa e aí eu já determinava, ai, não gosto dessa comida. Nunca tinha provado, né? Mas só pelo cheiro eu já sabia que eu não gostava. Não me agradava. Alguém Tia, já passou por isso? Eu faço isso toda vez, professor. Não, vai acabar mais cedo dessa vez, tá? Já já vai acabar. A gente acaba fazendo isso, né? A gente julga o alimento antes de provar. O ideal, claro, que é a gente provar para ver se de fato, né, estávamos certos no nosso olfato. Mas Não, eu sei que muita gente faz isso, sente o cheiro, acha o cheiro estranho e aí, nossa, não gosto disso. não, professora. Antes eu não gostava de picles, porque eu cheirava e falava, não vou gostar. Daí quando eu comia, eu ficava com um cheiro de picles no nariz. Aí você não gostava. Não, mas agora eu gosto. Por algum motivo eu deixei Então, de né? não. Você se abriu. É bom a gente se abrir, né, para conhecer outras coisas. professora. Hoje eu não como, mas eu, quando era mais nova, eu odiava cheiro de peixe. Eu ia na feira e sentia aquele cheiro, aí eu ficava, meu Deus, eu nunca vou comer isso. E aí não tinha Cristo que me fizesse comer o peixe por causa do cheiro, né? Aí até que chegou um dia que eu experimentei e eu gostei bastante. Hoje eu não como mais, porque eu parei de comer carne. Mas eu percebi que pelo cheiro eu deixei de comer uma coisa que no fim era bem gostosa. Professora, Pode falar, Nicolas. Ô, eu não professora, gosto. pode deixar o Enzo falar primeiro. Pode falar, Enzi, então. Eu não gostava de salmão, mas teve um dia que eu provei, aí eu gostei. Uhum. A gente tem que se dar a chance, né, de passar por novas experiências para ver se a gente realmente gosta ou não. Pode falar, Nicolas. Então, professora, na verdade, eu tenho uma prima, né? É, que assim, antes ela era assim, ela via a coisa e falava, não, não gosto. Aí nós começamos a insistir ela, né? Falar, come pra ver se você gosta. Aí foi que ela Uhum. começou a se acostumar. Aí ela foi, antes de falar, ah, não gosto, ela começou a comer, pra depois falar. Entendeu? Porque era assim, É. ela vai falar, ah, não, É o não vou melhor, comer, né? não gosto. Ela fala, É o mas você melhor. nem É comeu, melhor como você não gosta? Verdade. Não tem como a gente saber, né? Só passando pela experiência, mas às vezes a gente se fecha muito, né, a passar por algumas experiências, não se abre. Na página 198, tem a atividade 1, que eu quero que vocês façam em casa, tá? E aí na próxima aula a gente lê dos alunos que fizeram, e aí vou dar uns pontinhos aí para quem fazer a lição, tá bom? Então vamos ver o que nós temos na atividade 1. Selecione um dos protagonistas de As Cadeiras Viajantes que tenha um sentido aguçado. Então vocês vão escolher ou a Tati, ou o Alf, ou Visu, etc, né? Para você fazer uma história sobre eles. Em seguida, crie um conflito que tenha relação com esse sentido. Então, coloca aí uma situação em que, por exemplo, se eu escolher o Audi, Audi tem uma audição muito aguçada. Então, cria aí uma situação em que ele vai ter um conflito, algum problema por conta dessa audição muito aguçada. Por exemplo, vamos imaginar assim que Audi vai num show, né? E aí, nesse show, o som tá muito alto até para as pessoas que não têm um ouvido tão aguçado. Então, assim, ele não consegue curtir o show porque o som fica extremamente alto na cabeça dele. E aí ele vai dormir com dor de cabeça. Um exemplo de uma situação, tá? Que ele pode ter um conflito por causa desse sentido aguçado. Então, escolhe aí um desses personagens e faz. Não precisa nem ser 15 linhas, pode ser menor, pode ser um parágrafo só, 2 parágrafos, tá? Bem Que curtinho. Professora, que página? 198. 198 é a próxima, tá? Então, vocês vão fazer para a próxima aula a atividade 1. E aí a gente vai ler em voz alta depois os conflitos que vocês escolheram. Tá bom? Então, próxima aula, atividade 1. Ok, professor. Ok? Então, se vocês não Acabou a tiverem aula? mais nenhum comentário, acabou a aula. Hoje Nossa, acabou um veio pouco rápido. mais cedo. Hoje acabou um pouco mais cedo.
porque a próxima parte que a gente vai fazer também é muito texto. E aí eu acho que vai ficar cansativo a gente pegar mais um assunto, tá bom? Eu já ouvi o hino da independência, Dan. Por quê? Mentira. Bom, vou interromper aqui a gravação, tá bom? E aí, quem Tá. quiser já pode sair. Tchau, pro. Só Tchau, que o Dan pro. queria falar alguma coisa, né? Aí eu estou esperando para ver se ele fala. Meu Tchau, Deus pro. do céu. Até a semana que vem. Tchau, gente. Fiquem com Tchau, Deus. pro. Até semana que vem. Até. Ah! Tchau, pro. Tchau.